A Polícia Rodoviária Federal divulgou o índice de acidentes na rodovia Presidente Dutra, no trecho que corta o sul do estado. Os números tiveram uma redução. Os atropelamentos de pedestres, por exemplo, diminuíram 45% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Mesmo assim, os agentes dão alerta para que as pessoas redobrem a atenção no trânsito. Novas passarelas são apontadas como o principal motivo da redução de atropelamentos na rodovia Presidente Dutra. Os moradores do bairro Monte Cristo, em Barra Mansa, por exemplo, não precisam mais atravessar a pista para chegar ao outro lado do bairro. As telas de proteção também inibem os mais apressados. Agora, todo mundo é obrigado a passar pelas duas passarelas instaladas no trecho. Favoreceu bastante, né? Que havia muito acidente, agora tá show de bola. Atravessar aqui é um risco de acidente muito grande. Já aconteceu vários acidentes aqui. Ainda estamos no trecho da Dutra que corta Barra Mansa, mas por aqui a realidade é outra. Logo ali do lado está a Vila dos Remédios, é um distrito da cidade. Por aqui não há passarela e para o morador pegar um ônibus que o leve até o centro da cidade, ele precisa atravessar a pista. E aí é que está o perigo. No primeiro semestre do ano passado, 11 pessoas foram atropeladas no sul do estado na rodovia Presidente Dutra. Este ano, o índice baixou 45%. Mesmo assim, 6 pessoas foram vítimas de atropelamento. Este homem espera um pouco, analisa a situação e, assim que vê uma folga no trânsito, atravessa. Este outro também se arrisca para conseguir chegar ao outro lado. Uma hora eu tenho que atravessar, não tem jeito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a conscientização de quem mora às margens da rodovia é importante para que os acidentes continuem a diminuir. Às vezes é impossível, a pessoa tem que atravessar de qualquer forma, né? Então, nesse caso, o que a gente recomenda? Sempre possível fazer uso da passarela, tá? Mas em alguns locais realmente não tem passarela, então que se façam essas recomendações de atravessar num lugar que tenha boa visibilidade. Olha, e apesar dessa redução, estimativas da OMS indicam que 1.300.000 pessoas morrem anualmente no trânsito e que até 2030 esse número poderá chegar a 2.400.000. Os usuários mais vulneráveis são os pedestres, motociclistas e ciclistas. E essas pessoas têm direito a um seguro indenizatório chamado DPVAT. Para falar mais sobre isso, nós convidamos a advogada Bárbara Francioni. Boa noite, Bárbara, ela está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda ao Banho de Cidade. Obrigada pelo convite. Bárbara, explica melhor para a gente o que é esse seguro DPVAT e quem tem direito a ele. Sim, o seguro DPVAT é um seguro obrigatório. Tá? Todas as pessoas que sofrem acidentes de trânsito, sendo ou não proprietária de veículos, elas têm possibilidade, né, elas são cobertas por esse seguro. E o que ocorre é quem custeia esse seguro são os proprietários de veículo. Você paga o IPVA e junto com o IPVA paga-se também o seguro obrigatório, tá? Ô, Bárbara, olha só, um dado curioso que nós temos que no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o trânsito é o segundo maior motivo de óbito, né, considerando as mortes por causas externas. Só no primeiro semestre desse ano, mais de 1.100 pessoas morreram em todo o estado, vítimas de acidentes de trânsito, e mais de 22.500 ficaram feridas. Agora me diz uma coisa, a pessoa que sofreu apenas uma torção, né, uma lesão não é muito grave, mas precisa ser medicada, essa pessoa também tem direito ao seguro, ela pode recorrer a essa indenização para pagar medicamento, atendimento em hospital? Isso vai depender do tipo de atendimento que ela teve. Se ela foi atendida numa rede conveniada, por exemplo, de um plano de saúde ou no SUS, e não teve gastos com medicação, com atendimento médico, ela não vai ser ressarcida. Caso ela, ainda que seja uma simples torção, consulta particular, medicação, tudo tirado do bolso dela, ela pode sim buscar essa indenização do DPVAT. E como que a pessoa faz para solicitar essa indenização? Que documentos a pessoa precisa apresentar, que são obrigatórios? Sim. Os documentos básicos, né? Um documento de identificação, RG, CNH, CPF, comprovante de residência ou declaração de residência, caso essa pessoa não seja proprietária do imóvel onde ela resida. O boletim de ocorrência ou um ato declaratório na delegacia de que ocorreu esse acidente, o BAN, o boletim de atendimento médico, né? Esses são os básicos, né? Dependendo do tipo de indenização que a pessoa está buscando, alguns documentos mais são necessários. Por exemplo, um familiar está buscando indenização por morte,
né, de um parente num acidente de trânsito. Então, precisa levar, né, o laudo do IML, tá? Dependendo, se ela está buscando uma indenização por invalidez, né, de algum membro, ela tem que levar um laudo do IML, um laudo médico, tá? Tá certo. E qual é o prazo para dar entrada nesse pedido de indenização? Da data do acidente em diante, a pessoa tem 3 anos para requerer essa indenização, em regra. Mas, por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente de trânsito, tá? E ela ficou parcialmente com algum membro inválido, exemplo, vai começar a contar da data da alta do tratamento em que se demonstrou que aquele membro tornou-se, então, né, porque inválido. tem que ser a pessoa para dar entrada, outra pessoa não poderia dar entrada? Nesse caso? Nesse caso, o prazo prescricional muda porque a situação de invalidez, né, foi detectada durante o tratamento. E aí encerrou-se o tratamento e a pessoa continuou, por exemplo, com um braço, né? Ela perdeu a mobilidade do braço, não consegue mover a mão. No caso, você perguntou se a própria pessoa. Depende também do tipo de indenização que você está buscando. Lógico, se um ente querido falece num acidente de trânsito, os herdeiros e familiares é que vão buscar essa indenização. Eu ia te perguntar agora, quem são os beneficiários dessa indenização? Então vamos continuar nisso, né? Se a pessoa ela está buscando pela morte de um parente, de um ente querido, são os herdeiros ou familiares. Se ela, o que ela está buscando é indenização pela invalidez parcial ou total, ou ela está buscando ressarcimento das despesas médicas hospitalares, somente a própria pessoa, tá? Nesse caso, somente a própria pessoa. Tá certo. Bárbara, me fala, qual é o valor da indenização do DPVAT? É um valor fixo? Ou tem um teto? E como a pessoa recebe esse dinheiro? Isso. Esses valores são fixados por uma lei, a Lei 6.194 de 74, e nós temos um teto. No caso de morte, a R$13.000, R$13.500, perdão. É o máximo. É o máximo. No caso de invalidez, é até R$13.500, porque essa invalidez tem que ser comprovada com um laudo do ML, com um perito. Então, se a pessoa perdeu um percentual, né, um determinado membro, percentual lá de o braço e uma perna. Então, tem um percentual no anexo dessa lei que determina 70%, 50%. No caso de invalidez é até R$13.500 e no caso de ressarcimento de gastos médicos hospitalares até R$2.700. Tá certo, Bárbara. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite.